Eu, quando falo em refundação da República, não é uma frase solta ao vento, não é um slogan de campanha, é um sentimento que eu recolho na alma do Brasil. Há esse sentimento. E, olha, quem resistir será atropelado, porque nós já ultrapassamos o limite. Nós não temos mais o que fazer a não ser propor esse rompimento. O Brasil não aguenta mais tanta mentira, tanto desrespeito à legislação. Nós não temos lei. Nós elaboramos lei em defesa do bem, supostamente, na condenação do mal. E o que ocorre? Muitas vezes as leis são ignoradas. Outras vezes elas são interpretadas ao sabor das conveniências e dos interesses localizados. Isso não é república. A ideia força, a ideia básica da refundação da República é todos nos submetermos à lei e todos sermos iguais perante a lei. A partir daí, nós podemos olhar para nós mesmos, para as nossas crenças, para as nossas instituições e para o futuro do país. Será possível, sim, construir uma grande nação. Vamos acabar com essa velha política do toma lá da cá, do balcão de negócios, das siglas que se ajuntam em verdadeira arca de Noé, para governar o país desta forma. Vamos acabar com isso. Candidato, só acho que fechando esse assunto, que é super importante, porque sem o senhor mostrar para a gente como é que vai aprovar suas propostas no Congresso, elas ficam no blá, 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 né? Que é algo que o senhor rejeita. Mas só para concluir aqui, o senhor falou uma coisa muito importante, que se o seu partido não apoiar essa sua forma de governar, que ele vai ter que tirá-lo da presidência. Então, o senhor não confia que o Podemos vai lhe dar essa sustentação? Não é o meu partido, o Congresso, estou dizendo o país. O país. Mas o seu partido, a resposta foi dada no contexto do seu partido. A pergunta mas então eu amplio, não é só o meu partido. Aliás, nós não temos partido no Brasil. Vamos começar por aí. Nem o seu, senador? O meu é um verbo, Podemos. Os outros são siglas. Nós não temos partido. Vamos ser francos. Nós temos siglas para registro de candidaturas. Mas minha pergunta é direta. Por isso eu mudei várias vezes. O senhor não confia que o Podemos vai sustentar esse projeto? Claro que vai. Não só o Podemos. Todas as siglas. Por exigência da população brasileira, não do presidente. É por isso que eu estou dizendo, nesta campanha, que o próximo governo tem que ser 50% gestão e 50% comunicação. O presidente da República vai ter que ter capacidade de se comunicar com a população para demonstrar que as suas propostas são corretas, são viáveis, são críveis e imprescindíveis em relação ao nosso futuro. Obtendo o apoio da população, é assim que nós vamos aprovar no Congresso, Andressa. Obtendo o apoio da população, teremos o apoio do Congresso, suprapartidariamente. É claro, tem que acreditar, é difícil acreditar no político hoje. O maior adversário nosso é o descrédito. A descrença se generalizou e campeia solta nesse país. É muito difícil o cidadão acreditar no que eu estou dizendo aqui. Mas é preciso acreditar. Eu estou aqui cumprindo uma missão. Estou cumprindo uma missão. Não sei se o Brasil vai entender, mas eu vou sair desta campanha com a consciência tranquila, ganhando ou perdendo. Espero ganhar, para deixar um legado de mudança nesse país. Vamos começar com a resposta sobre os privilégios, né, e reajuste salarial descabido em momento de gravidade da economia, das finanças públicas, uma falência do Estado brasileiro. O Estado faliu. Se fosse uma empresa privada, teria a falência decretada. Mas ainda nós estamos acreditando que temos o Estado leviatã, né, que pode tudo. Deveria ser o contrário. Quem pode tudo é a sociedade. O Estado não pode ser o fim em si mesmo. A sociedade, sim. Mas, infelizmente, por isso que eu falo em refundar a República. Nós temos que refundar a República para mudar esta relação sociedade e instituição pública. Hoje é um divórcio. O divórcio que se celebrou, por exemplo, no interior da Bahia, quando houve uma rebelião
contra o Estado brasileiro, logo no início do período republicano, lá em Canudos, quando muitos morreram, ali se celebrou o divórcio. Esse divórcio está presente nos dias atuais. Quando o Supremo Tribunal Federal decide que vai aumentar os seus próprios salários, certamente ele está divorciado da aspiração nacional por justiça. Não é essa justiça que queremos. Nós queremos uma nova justiça no país. Como nós vamos trabalhar isso? Rigor no cumprimento do teto salarial. Há poucos dias a imprensa noticiou que um juiz no interior do Maranhão ganhava 90 mil por mês. E nós temos salários elevados em estatais, e, obviamente, também nos 3 poderes, acima do teto previsto constitucionalmente. Nós temos que impor o respeito, é aquilo que eu disse antes. Elaboramos as leis, supostamente em defesa do bem, mas as interpretamos ao sabor das conveniências e das circunstâncias. E isso não é república. Esse é um ponto. Acabar com os privilégios. Eu tenho tentado já, como senador, aliás, como governador do Paraná, fiz o mesmo, acabando com aposentadorias imorais, obviamente também no campo do combate à corrupção, anulando licitações fraudulentas, acabando com cartéis, economizando dinheiro público. E, obviamente, procurei dar exemplo. Eu sou ex-governador há 27 anos, nunca recebi um centavo de aposentadoria. Nunca recebi um centavo. Abri mão, seriam 10 milhões até hoje, na conta bancária, como também não recebo auxílio moradia. O senhor requereu e depois desistiu, né, candidato? Olha, Andressa, vamos esclarecer isso. Eu requeri em 2010, eu deixei o governo em 91. Em 2010, atendendo um apelo de 2 entidades de assistência social que estavam em dificuldades e sabiam que eu abria mão da minha aposentadoria, essas entidades me pediram que requeresse para transferir a elas. Mas a imprensa preferiu condenar a mim por pretender transferir a condenar aqueles que recebem e colocam no bolso. E eu desisti, eu não recorri. E não recebi um centavo até hoje. Olha, Andressa, eu não sou um grande idiota. Eu não recebo porque não quero receber, porque tenho direito líquido e certo. Até porque governei um pouco antes de 88, quando na Constituição Federal estava escrito que esta aposentadoria é um direito líquido e certo. Tanto é que todos os outros recebem, inclusive as viúvas, e eu sou o único no Paraná que não recebo. E sou condenado, e sou criticado. Veja bem, esse é o estímulo que o político que quer ser sério recebe. Eu sou criticado porque, em determinado momento, atendi um apelo de entidades sociais e quis repassar um direito que é meu a essas entidades, para atender a pobreza, porque eu fui lá no Pequeno Cotolengo e não resisti ao vereador daquelas pessoas. Eu não resisti, eu tenho um coração. Eu chorei diante do drama que eu vi à minha frente. E eu atendi a este apelo. Mas nunca recebi um centavo. Agora, não é favor que eu estou fazendo. Eu estou cumprindo o meu dever. Eu acho que o que realiza um político não é a sua conta bancária. Não é o seu patrimônio. O que realiza um político é o respeito que ele tem do seu povo. É isso que gratifica um político, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu defendo as teses que defendo e combato ardorosamente a corrupção, porque eu sei, sem destruir esse sistema corrupto, o Brasil não tem solução. Por falar nisso, várias perguntas sobre as reformas constitucionais. Exato. Quais serão as suas reformas Agora estou mais constitucionais? calmo, já posso que falar. condições o senhor tem para fazê-las? Já me acalmei, agora eu posso falar, então, o restante. Bom, em relação aos privilégios, eu sou autor também da emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado. Portanto,
os privilégios não são só financeiros, né? No campo criminal também, as autoridades se protegem, né, com instrumentos legais descabidos. O foro privilegiado é um atraso. A aprovação do fim do foro se deu no Senado, está na Câmara desde junho do ano passado. Já poderia ter sido aprovado. Depois veio esse decreto do presidente de intervenção no Rio de Janeiro e suspendeu a tramitação da proposta. Mas será aprovada. Se eu for presidente da República, evidentemente será prioridade absoluta, porque nós não teremos uma nova justiça no Brasil enquanto não formos iguais perante a lei. E será um avanço civilizatório o fim do foro privilegiado. Como também tem outras propostas que eliminam outros privilégios, como temos aqui estudantes de direito, é bom focalizar isto, não é? A questão da prisão do parlamentar, ela tem que ser convalidada pelo Congresso, ou Câmara ou Senado. Eu estou extirpando da Constituição também esta prerrogativa. Não há porquê, se o parlamentar é condenado pela Justiça, tem que pagar a pena. Não pode ser absolvido pelo... Não há razão para que o Congresso tenha essa prerrogativa e esse privilégio. O outro é que ainda o Legislativo pode suspender ações penais em curso que envolvam parlamentares. Também estamos extirpando da Constituição com proposta que está lá no Congresso já tramitando. Candidato, segurança pública é um tema que preocupa hoje absurdamente o Brasil inteiro. Então, eu queria indagar do senhor. Os estudos apontam a ligação do tráfico, mais as facções criminosas, mais as fronteiras por onde as armas nos invadem, as drogas nos invadem. Eu queria saber se nós vamos manter, né, se o senhor vai manter ainda essa no Rio de Janeiro, essa segurança no Rio, quais as medidas que o senhor pretende tomar, se manterá o Ministério da Segurança, enfim, qual será o seu projeto para melhorar a segurança pública nacional? Dá licença, só para acrescentar que essa pergunta também é a da Marina, da Faculdade de Direito. Quanto tempo ainda vai durar a intervenção no Rio de Janeiro? Olha, primeiro, a intervenção no Rio de Janeiro é confissão de impotência, resultado da incompetência de gestão e da ausência de autoridade. A autoridade no Brasil afrouxou, nós não temos autoridade. Há uma condescendência da autoridade, ela se desconstituiu. E quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. A violência cresceu no Brasil pela ausência da autoridade. Por isso, quando se fala em tolerância zero, é uma exigência do povo brasileiro. Não quer tolerância com crime organizado, com corrupção no colarinho branco. A intervenção no Rio de Janeiro, ela não pode ficar um segundo além do atual decreto do presidente Temer. Porque no Nordeste, por exemplo, das 50 cidades mais violentas do mundo, 11 estão no Nordeste brasileiro. A violência não mora só no Rio de Janeiro. E nós nem sabemos ainda, certamente, onde a violência é mais perversa, se é no Rio de Janeiro ou se é em Fortaleza, por exemplo, no final de semana, morrem 27 pessoas assassinadas num final de semana. O Brasil sabe, o governo sabe, ele tem um mapa do crime, ele sabe onde ocorrem os crimes, o maior percentual de crimes, em quais cidades, em quais bairros, em que dias da semana, sexta, sábado e domingo, em que horário, das 17 a 1h da madrugada. Mas não faz nada, não se organiza, não planeja, não há gestão. Aí diz que não tem dinheiro. Mas se nós formos verificar, nós gastamos mais em segurança do que os países da OCDE. O governo federal, o governo da União, transferiu a responsabilidade, eximiu-se da sua e não assume protagonismo. Tem que voltar a ser protagonista, assim, não é criando um Ministério da Segurança. Não basta criar um ministério, nomear um ministro. É preciso de política de Estado de segurança pública. É claro, todos os candidatos vão apresentar suas propostas, eu tenho que pedir perdão de novo. As propostas são muito parecidas. Quando não copiam, bem,
Aí há coincidência, porque elas são muito parecidas, né? Então, é aquela história, investir na faixa de fronteira, monitoramento da faixa de fronteira, tem lá o CISFRON, custa 12 bilhões, o governo diz que não tem dinheiro, não sai do papel, o Exército não consegue dar continuidade ao projeto, adia o cronograma para 2035, mas é essencial. Temos 17 mil quilômetros de faixa de fronteira aberta, disponível para o tráfico de drogas, para o contrabando de armas. Bom, primeiro, a questão da violência contra a mulher, né? A primeira pergunta. Todos os candidatos vão apresentar propostas semelhantes. Então, eu vou procurar ser um pouco diferente aqui. É evidente que isso é a longo prazo, mas aquela proposta que eu apresentei aqui há pouco, sobre investimento na primeira instância, é o caminho mais adequado para a formação completa do ser humano durante esse período da infância, que refletirá no seu comportamento futuro. Certamente nós vamos reduzir muitos índices de violência contra as mulheres. Aliás, do ano passado para esse ano, cresceu 8% o estupro. A violência vem crescendo em relação às mulheres, né? Obviamente, Delegacia da Mulher, todas as providências que podem ser adotadas, a conscientização das pessoas, orientação, formação, tudo isso é importante. Mas eu acho que o básico é começar lá, na primeira infância. O questionamento... É sobre a igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades é evidente. Bom, e salarial, equiparação salarial de homens e mulheres. Exato. Eu tenho dito que eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Isso eu acho essencial. A mulher tem uma formação ética diferenciada, talvez pela responsabilidade maior que ela assume na criação do filho, não é? Então, nesse combate à corrupção, quem quer ética, postura ética, certamente valoriza a sua equipe se trouxer mulheres para a constituição do governo. Não há nenhuma dúvida, eu acho que tem que ser absolutamente igual, não há que se estabelecer nenhum tipo de discriminação, as oportunidades devem ser iguais, não se admite falar em diferença salarial. Há pouco tempo, uma militar mulher foi assassinada violentamente aqui em São Paulo, cumprindo o seu dever. Imagine se uma mulher como essa, uma profissional como essa, tem que ganhar menos do que o seu colega de trabalho, correndo os mesmos riscos e tendo que ser tão competente quanto ele, é um absurdo. Isso nem se deveria discutir, né? E a questão isso do lá aborto? Nos primórdios, na antiguidade, até se admitiria isso, mas depois do iluminismo, e principalmente da Revolução Francesa, em 1789, quando se falou em liberdade e igualdade, né, não se admite mais discutir essas gritantes distorções de comportamento da nossa sociedade. E a questão do aborto? Do aborto, nós temos que respeitar as crenças, as religiosidades. Eu imagino que não é um assunto para o presidente da República, mas ele pode, como cidadão, ter opinião, e eu tenho. Eu entendo ser suficiente a legislação atual. Mas se houver uma rebelião feminina no país, eu acho que o plebiscito seria o caminho para a alteração da legislação. E talvez nós pudéssemos até inovar. O plebiscito deveria ser só entre as mulheres, né? Não concordo, não. Eu acho que a questão do aborto Mas é um assunto para se diretamente discutir. ligada também aos homens, né? A minha posição firme, inarredável, em respeito principalmente às convicções religiosas, é a de preservação da atual legislação, que ela estabelece as excepcionalidades que eu considero necessárias, não é? Mas eu repito que se houvesse um apelo popular, as pesquisas dizem que não, as pesquisas são amplamente favoráveis à manutenção da atual legislação, mais de 60%. Então, na verdade, eu estou em sintonia também com o desejo soberano da população brasileira. Andresa, por favor. Candidato, o senhor fala muito em referendo, plebiscito, vou consultar a população. Não é um pouco assim, vote em mim que eu vou perguntar para vocês o que fazer? Não fica muito vago?
essas propostas que o senhor Não, está colocando, porque o senhor Você me disserta dá a muito bem chance de eu sobre os... pedir voto em mim aí, pessoal. E a gente decide como fazer, porque quando a gente escolhe um presidente da República, Tá certo. a gente aposta que ele vai chegar lá e vai ter as soluções para os problemas do país. E o senhor, inclusive, Mas usou eu acho que esse argumento no Andressa- aborto também. A Andressa tem razão numa coisa. Ah, concordamos Mas- em algum ponto, hein? Não, em muita coisa, né? Desculpa. Não, nesse caso eu disse uma coisa nesse caso, né? Porque mais importante do que aquilo que eu possa dizer como candidato é o comportamento que eu apresentei durante toda a minha trajetória política, não é? Eu sempre fui um democrata, participei do período de redemocratização do país, eu fui o responsável pela organização do primeiro grande comício pró-diretas, foi realizado lá em Curitiba, na Boca Maldita, com mais de 60 mil pessoas, a pedido do Ulisses Guimarães, que era o presidente nacional do MDB à época, não é? Então, eu sempre fui um democrata, sempre consultei muito, sempre ouvi muito, sempre pesquisei muito. Como não temos plebiscito, eu sempre me orientei muito por pesquisas. Eu já mudei de posição no parlamento em razão da opinião pública. Bom, em relação à política diplomática, na esteira do que já disse, né, voltar olhos para países democráticos, eu me recusaria a estabelecer qualquer transação no campo econômico com ditaduras sanguinárias como a da Venezuela. Ao contrário, os últimos governos alimentaram essa ditadura. Construíram metrô em Caracas, hidroelétrica na Venezuela, como construíram o Porto de Mariel em Cuba, o aeroporto fantasma lá de Moçambique, com recursos do BNDES. Aliás, recursos do Tesouro Nacional, porque retiraram recursos do Tesouro Nacional para o BNDES emprestar para essas empreiteiras que realizaram essas obras lá fora e desviaram os recursos nessa caminhada de corrupção que estamos agora desvendando, né? Então, certamente, já no início, se eu for presidente da República, logo em janeiro, nós temos que convocar uma reunião diplomática para superar esses impasses. Esse que eu citei há pouco, que vem como decorrência de uma denúncia do Japão, e nós temos que começar a trabalhar. Eu acho que um presidente do Brasil tem que exercer liderança latino-americana e avançar para países emergentes, somando os esforços dos países emergentes para estabelecer uma relação mais civilizada entre os países do primeiro mundo e países emergentes, convencendo-os de que o egoísmo não é inteligente, já que somos mercados promissores que podem perfeitamente ser úteis para países do primeiro mundo, desde que se estabeleça uma relação. O que nós não podemos admitir é sermos afogados por imposições de países do primeiro mundo, impedindo que nos tornemos um país capaz de sair dessa armadilha da renda média para a renda alta, onde seremos considerados país desenvolvido. Professor Amorim, por favor. Eliane, eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta sobre Roraima que a Eliane fez, o que fazer com os venezuelanos. Obrigada, eu acho que Andressa. nós temos uma legislação, o governo central não pode transferir ao governo de Roraima a responsabilidade pela administração desta situação. O nosso vice-presidente, o Paulo Rabelo, esteve lá, no local, em Pacaraíma, conversou com os venezuelanos, conversou com os brasileiros. É preciso administrar de forma civilizada e humana. São pessoas que foram expulsas pela violência e pela pobreza de um sistema autoritário que foi alimentado pelos governos do nosso país. Foram coadjuvantes, foram coniventes, foram cúmplices da desgraça venezuelana. E, portanto, agora não podem abandonar farrapos humanos nas ruas de Roraima sem um sentimento de humanidade, de caridade. Eu acho que essa administração tem que ser de responsabilidade do governo da União, que deveria encaminhar uma força-tarefa para administrar todas essas questões, evitando esses conflitos
que começam a surgir por lá, como surgiram aí nos últimos dias. Não fecharia a fronteira? Não, eu creio que não cabe. Nós estamos na época da modernidade, da globalização. Nós temos que ser civilizados, temos que estabelecer a integração entre os povos, a solidariedade entre os povos. É claro, respeito à soberania, à autonomia, mas temos que celebrar esse pacto de responsabilidade humana com todos os povos. Bem, esse dado aí não é meu, não, mas eu disse algo mais grave, né? São 324 mil jovens sepultados em 10 anos, não é? Ocorre que nós temos que respeitar a legislação que impomos à sociedade. O que se fez no Brasil? Se instituiu um plebiscito para que a população decidisse. E, se não me falha a memória, 62% dos brasileiros foram brasileiros que optaram pela exclusão de um artigo do Estatuto para que se pudesse permitir a venda de armas. Então, é nesse ponto. Mas eu adoto uma posição de muita cautela, de muita prudência. A flexibilização, sim, da legislação, possibilitando aquilo que o cidadão chama de direito à legítima defesa. Eu não entendo bem que isso possa ser legítima defesa, porque o uso da arma nem sempre se constitui em defesa, mas eu não posso desobedecer um plebiscito e pretendo trabalhar favoravelmente a flexibilização da legislação nesse campo, mas com a imposição de rigor no que diz respeito à responsabilidade. Diante de exageros, há que se responsabilizar. E é preciso também adotar normas, né, que possibilitem o uso da arma, que credenciem, que autorizem o cidadão a utilizar a arma. Agora, o que é importante destacar é que muitos consideram isso uma política de segurança pública. E eu não vejo desta forma. Eu vejo que isso não tem nada a ver com política de segurança pública, porque cabe ao Estado garantir segurança à população. Nós pagamos impostos para que o Estado nos ofereça segurança. Então, o Estado abdicar da sua responsabilidade de instituir uma política pública de Estado de segurança, certamente não condiz com a aspiração do povo brasileiro. Eu acho que esse assunto tem sido discutido demasiadamente durante a campanha eleitoral, porque ele esconde outros interesses, não é? Mas nós temos que encarar desta forma. A responsabilidade pela segurança das pessoas é do Estado. Em relação à legalização, né, das drogas, eu sou frontalmente contrário. Eu sei que dirão que há exemplos positivos, mas há exemplos negativos também. E no cenário nacional, o que eu tenho que contemplar é o drama vivido pelas famílias, com farrapos humanos atirados às ruas, com infortúnio alimentando a infelicidade de lares no país, em razão do uso da droga. É por isso que eu disse antes que nós temos que instituir uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas. E, internamente, nós temos que trabalhar mecanismos de recuperação, oferecer a oportunidade de recuperação ao dependente. Mas a legalização, a meu ver, estimularia o consumo. Eu não tenho nenhuma dúvida que estimularia. É evidente que, no que diz respeito à utilização, por exemplo, do canabiol para a medicina, para o tratamento de doenças graves, isso é uma questão da ciência. Se a ciência entende que é necessário, há que se atender à ciência. E nós temos a Anvisa para a fiscalização. Então, a excepcionalidade que estabeleceria é exatamente no campo da ciência. Primeiramente, esse impasse dos caminhoneiros ocorreu porque o governo não teve capacidade de se antecipar aos fatos. Talvez uma das grandes virtudes do governante é a capacidade de se antecipar aos fatos. Ele evita o impasse.
Eu vim acompanhando essa trajetória de caminhoneiros desde 2015, contato diário, e sentindo o pulsar das aspirações deles, que, inconformados, não admitiam mais permanecer numa situação de penúria, de fazer longas viagens e voltar e colocar a mão no bolso e não ter saldo para sustentar as despesas da família, porque o frete era engolido pelo preço do diesel, pelo pedágio e, obviamente, pela manutenção do veículo, a troca de pneus, etc. Então, ele estava pagando para trabalhar. E isso a gente vinha acompanhando desde 2015. O governo não se antecipou, gerou esse impasse. Então, nós trataremos destas questões buscando antecipação aos fatos. Em algumas áreas, nós pretendemos trabalhar com o Conselho Consultivo. Em setores da economia, nós instituiremos conselhos consultivos para uma reciclagem permanente dos problemas. Que setores, senador? Eu já falei com a agricultura, com a construção civil, o setor de indústria, os prefeitos, os municípios, portanto, é um processo de consulta permanente, de reciclagem dos problemas em cada setor da administração pública. Um presidente da República tem que ter visão global, né, dos problemas do país. Mas o ministro já não faz isso? Os ministros dessas áreas já não são responsáveis por isso? Não vai ter uma questão de cabeça isso? Nós queremos valorizar isso exatamente, trazendo essa relação direta com o presidente da República. Os ministros cumprirão a tarefa de executar os programas. Nós pretendemos fazer com que o vice-presidente, o Paulo Rabelo de Castro, seja um parceiro na administração de todos os programas, para que o presidente da República possa se comunicar mais com a sociedade, com as entidades, como eu disse antes, com as forças vivas da nacionalidade, nesse mutirão de mudança que o país tem que enfrentar. E o vice-presidente, com a sua qualificação técnica, cuidará da administração de todos os programas ao lado do presidente da República. Eu não me lembro... Petrobras, questão do controle de preço. Isso. Olha, eu acho a Petrobras uma empresa fantástica. Não é pela história, pelo que isso significa no ambiente nacionalista, né? As causas nacionalistas tão ardorosamente defendidas pela juventude ao longo do tempo, não é só pela história, é que é uma empresa de reputação internacional, especialmente na exploração em águas profundas, com um know-how técnico imbatível, uma empresa extremamente lucrativa, que foi assaltada, ela foi aparelhada, é o modelo, é o sistema, ela foi dilapidada, o seu patrimônio foi reduzido à metade e, evidentemente, nós temos que recuperá-la. Se fôssemos privatizar a Petrobras nesse momento, como alguns querem, nós estaríamos privatizando na Bacia das Almas. O senhor quer? E ela continuaria, eu não quero, ela continuaria estatal, falando outro idioma, provavelmente chinês, de onde vem muito dinheiro. Então, a Petrobras tem que ser recuperada. A competição com o setor privado é no seu entorno, nas subsidiárias, na exploração, na prospecção do petróleo, na distribuição dos combustíveis, do gás, nas refinarias, até porque as nossas refinarias não estão trabalhando na sua plenitude. Segundo informações, o governo determinou que não trabalhe na sua plenitude, e o nosso petróleo vai embora e volta refinado do exterior a um preço maior. Portanto, refinar o petróleo aqui é reduzir custos e, portanto, preço final. É evidente que uma reforma tributária também é essencial. Você vai ao posto de gasolina, abastece seu carro, 45% do valor é de tributo. Então, a reforma tributária, que vai tributar menos no consumo, vai reduzir o preço do combustível. Portanto, administrar bem a empresa, gestão competente, privatização de setores subsidiários à empresa. Vocês sabem que a Petrobras trabalha até com ração, né? Tem fábrica de ração, a Petrobras. Então, nós temos que eliminar. Nós temos 146 empresas federais, estatais federais, não é?
acho que 30% ou 38% foram criadas durante os governos do PT como cabide de emprego, nesse aparelhamento do Estado em nome de um projeto de poder de longo prazo que levou o país a esse desastre. Né? São 504 mil servidores nas nossas estatais. Tem estatal que nem existe. Não será privatizada porque não existe, será extinta. Né? Por exemplo, a estatal do Trem-Bala tem sede lá no Planalto. Tem salário, tem gente nomeada, mas não tem nem trem nem bala. Né? Então, é uma empresa que não existe. Essa não pode ser privatizada. Essa será simplesmente riscada do mapa. E nós temos que fazer as privatizações, mas no âmbito da reforma da Previdência. Esse é o nosso objetivo. A proposta de reforma da Previdência nossa é diferente daquela que está no Congresso, na Câmara dos Deputados. É a reforma da conta individualizada, capitalizada. O cidadão vai contribuir para si próprio. Hoje, todos contribuem para todos. Alguns levam vantagem e outros desvantagem. No novo sistema, nós instituiremos a conta individualizada, que será capitalizada com a contribuição previdenciária e também com ativos das nossas estatais, que pertencem à população e serão devolvidas à população. Elas foram retiradas do povo brasileiro e serão devolvidas ao povo brasileiro na capitalização do que chamamos de fundão, que será gerido por 19 conselheiros indicados pelo setor privado, tendo à frente o BNDESPAR. Esses ativos serão administrados por esse conselho. Poderão essas empresas ser privatizadas quando chegar o momento adequado, e esse fundão terá resultado na aplicação dos recursos, que podem ser aplicados a critério desse conselho, que podem, inclusive, ser aplicados em obras do governo, que emitirá títulos públicos remunerados com a taxa de mercado a favor dos contribuintes do sistema previdenciário. Nós vamos resolver o impasse da Previdência Social no Brasil sem colocar a mão no bolso do aposentado, sem colocar a mão no bolso do trabalhador, mas com engenharia, com essa arquitetura econômica inteligente que certamente garantirá uma boa aposentadoria a todos os trabalhadores do país.